Passada eu fiz um vídeo sobre acupuntura e nas técnicas que eu mencionava que eu utilizava, eu acabei não mencionando a que eu mais uso e a que eu mais gosto, que é a magnetoterapia, que são com os magnetos. Então eu resolvi gravar um vídeo especialmente para eles e falar um pouquinho dessa técnica que é tão gostosa de usar e é tão boa para os pacientes, para todo mundo que usa. Então esses aqui são os magnetos. Eu guardo eles assim para eles não grudarem no outro e ficar muito difícil de tirar na hora do tratamento. Eles são ímãs de neodímio, tem mais ou menos 3.800 Gauss, a potência é muito forte e é por isso que a atuação terapêutica deles é muito boa. Então, esses são os ímãs que eu uso, eles têm vários tamanhos diferentes. Tem esses daqui, tem esses daqui, tem esse pequenininho que tá aqui, tem esse que é o maiorzão que eu tenho e tem os pequenininhos, que são esses daqui. Bom, o estudo do biomagnetismo, né, que é o estudo dos magnetos nos seres vivos, começou lá em 1936 com o Dr. Davis, num laboratório da Flórida, e foi acidental. Ele deixou no laboratório 3 caixas de adubo com minhocas, e uma delas ele deixou perto de um magneto e as outras 2 longe, que não aconteceu nada. No dia seguinte ele viu que a caixa que estava perto dos magnetos tinha uma aglomeração maior de minhocas perto do Polo Sul. E aí ele começou a desenvolver estudos, né? Eu vou contar resumidamente como é que foi. Ele controlou comida, água, luz, tudo isso. E depois de alguns dias ele fez o estudo e se descobriu, né? Ele percebeu que as minhocas que ficaram perto do Polo Sul ficaram mais gordas, mais longas, mais ativas, algumas se reproduziram. As minhocas que ficaram perto do Polo Norte ficaram menos ativas, mais magras e algumas até morreram. E as minhocas do grupo de controle, que não estava perto de nenhum magneto, não aconteceu nada, não teve diferença nenhuma. Então, a partir daí, ele começou a estudar o efeito dos magnetos em outros organismos, né, em seres humanos, em plantas, e aí tudo isso começou. Então, como que funciona, né? Os magnetos, eles atraem o ferro. Então, o nosso sangue tem ferro. Então, eles atraem o ferro do nosso sangue. Nossas hemoglobinas que transportam o oxigênio, então elas são atraídas. Então, os magnetos eles acabam melhorando a circulação, a oxigenação, regula as secreções endócrinas também, as secreções hormonais, diminui dores, é bom para cólica, para dores de cabeça, aumenta e fortalece o sistema imunológico. Eu tô tentando separar aqui os ímãs. Ele fortalece o sistema imunológico e tem diversos benefícios, né? Como se fossem os benefícios da acupuntura também, das agulhas, só que com os ímãs, por isso que eles têm todo esse efeito no nosso corpo, por conta do ferro que tem no sangue. Então, dependendo do polo que a gente coloca no nosso corpo, ele vai ter um efeito diferente. Tem o Polo Sul e o Polo Norte. O Polo Sul, ele é um potencializador. Ele vai tonificar. Para os acupunturistas de plantão, o Polo Sul tonifica. Ele tem a carga positiva, então ele atrai a circulação do nosso sangue. Então ele é bom para dores crônicas, para cicatrização, para dores que melhoram com o calor, porque ele é como se fosse uma bolsa de água quente. Então eu gosto muito de usar para deficiência de baço, para deficiência de rim, que ele vai tonificar e ele vai dar uma revitalizada no nosso sistema dos órgãos e das vísceras aí. O Polo Norte, ele é o oposto, ele tem a carga negativa, então ele ceda, porque ele repele o nosso sangue. Então ele é muito bom para dores musculares, ansiedade, insônia, dores que melhoram com o frio, ele é um vasoconstritor. Para traumas recentes, então se tiver algum roxinho, porque bateu em algum lugar, o Polo Norte vai ser muito legal para isso também. E para dores agudas, que eu gosto muito de usar. Bom, eles funcionam basicamente assim. Eu tô falando rapidinho para ser um vídeo bem prático, bem explicativo. Quais são as vantagens, né? Por que eu gosto de usar os magnetos?
Eu uso muito magneto quando eu vou trabalhar em empresa também. Eu trabalho em uma empresa como acupunturista e eu gosto de levar os magnetos porque não precisa de descarpaque, né? Não precisa descartar as agulhas, então é mais econômico, mais ecológico também. Pra quem tem medo de agulha é uma bênção, eu adoro usar, porque as pessoas vêm falando: ah, eu não queria fazer acupuntura porque eu tenho medo de agulha, eu tenho pânico, não vou conseguir relaxar. Então, quando eu falo que existe acupuntura sem agulhas, as pessoas ficam muito felizes e ficam muito mais relaxadas também. Então é ótimo para essas pessoas que têm medo de agulha, para criança também é muito legal, para animaizinhos até também, se não tiver muito pelo, porque aí você pode deixar o magneto. Então é muito bom. Que mais de vantagem? É isso, para pessoas que têm medo de agulha, por ser mais econômico, ecológico, tudo isso. E aí vem me perguntar, né? E qual que é a diferença da agulha para o magneto? Será que tem o mesmo efeito? Será que a agulha não é melhor? E o meu TCC do curso de acupuntura foi sobre os magnetos e o efeito da magnetoterapia em empresas. Então eu estudei bastante sobre isso e eu cheguei à conclusão de que os magnetos são bons, igualmente bons, né? Eles fazem efeito para tudo que as agulhas também fazem, só que para algumas situações a agulha é muito mais rápida e para outras situações o magneto é muito mais rápido. Então, para quem entende de medicina chinesa, para deficiência de Yang, por exemplo, a agulha é mais rápida, porque ela vai movimentar melhor. Então, para pessoas muito cansadas, para pessoas muito que precisam desse movimento, do calor, né, as agulhas são melhores. Mas, como eu estava trabalhando em empresa, para as demandas da empresa, os magnetos foram muito eficientes. Porque é para dor muscular, então pessoas que têm vício postural e acabam ficando com dores nas costas, dores nos ombros, é muito bom. O magneto no Polo Norte para essas coisas é sensacional. Para enxaqueca, os efeitos foram rápidos, muito rápidos. Tinha uma pessoa que tinha enxaqueca, tomava 3 remédios para enxaqueca por dia. E quando começou com as sessões de magnetoterapia, em 3 sessões, ela já falou que estava diminuindo os remédios, que só estava tomando uma vez por semana, e a partir disso ela parou de tomar remédio e não precisou mais. Então, para enxaqueca foi muito bom. Pessoas que tinham insônia, ansiedade, para isso foi muito legal usar os magnetos, os efeitos foram muito rápidos. Então, sim, os magnetos funcionam para todos os tipos de patologia e para prevenção também, né, que essa é a vantagem da medicina chinesa. Só que para algumas questões ele pode demorar um pouquinho mais, vai precisar de um pouquinho mais de sessões, que as agulhas talvez seriam mais rápidas, mas vai dar o mesmo efeito, né? Então, eu queria falar um pouquinho dos magnetos que eu gosto muito, eu uso muito. Eu atendo alguns pacientes que têm medo de agulha com magneto, atendo as pessoas da empresa com magneto. Quando eu vou para outras empresas, eu trabalho só com magneto, eu não levo as agulhas, porque por toda essa conta da questão do descarpaque, de tudo mais. Então, eles são ótimos, eu recomendo muito. E eu sou super a favor da acupuntura sem agulhas também. E para crianças e para o que for. A gente cola, né? Vocês devem estar se perguntando como é que faz para a sessão de acupuntura com magneto funcionar. A gente cola com micropor nos pontos de acupuntura, dependendo do polo, né? Então tem os ímãs de ferrite, que acabou de quebrar porque um ímã bateu muito forte nele, mas esses daqui são os ímãs de ferrite. Ó. Ele é redondinho, tá? Que ele acabou de quebrar. Esse daqui ele tem uma marquinha aqui na frente, então aqui é o Polo Norte e aqui é o Polo Sul. Então a gente se baseia por ele para saber qual que é o polo que a gente vai colocar. Então o Polo Norte gruda no Polo Sul e vice-versa. Então eu sei que aqui é o Polo Norte. Então se eu quiser colocar esse polo aqui, eu coloco um micropor e deixo uns 30 minutos. Então a sessão pode durar de 20 minutos até 40 minutos, 1 hora. Se a pessoa sentir algum desconforto, alguma tontura, ou sentir a movimentação dos magnetos, então fica menos tempo. Mas normalmente a sessão dura uns 30 minutos.
E se quiser deixar no corpo da pessoa, eu uso os magnetos de ferrite, porque eles têm uma potência menor, então não tem esse perigo da pessoa se sentir mal com a magnetização, né? Então, esses daqui eu uso em sessão, esses daqui eu uso para deixar na pessoa. Eu já deixei esses daqui em mim para fazer o teste de um dia para o outro, até 2 dias, e eu não senti nada, mas existem pessoas mais sensíveis. Então eu acabo deixando o ímã de ferrite para não correr nenhum risco. E é isso. Eu acho que eu não deixei de falar nada, né? Foi bem resumido. Eu só queria mostrar para vocês que existe sim uma alternativa sem ser de agulhas, para quem tem medo. Então, vou fazer a acupuntura que vocês queriam, mas tinham medo de fazer. E basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto, que eu não expliquei direito, ou que eu deixei de mencionar aqui, pode ficar à vontade, eu deixo meu e-mail sempre aqui nos links embaixo. Então pode mandar perguntas, pode mandar sugestões e vou ficar aguardando. Obrigada pelo espaço e até a próxima!